No coração do hospital de pesquisa, entre salas frias e corredores ecoantes, um homem andava com uma inquietação quase palpável. Dr. Robert J. White não era um cirurgião comum. Enquanto outros médicos limitavam-se ao aperfeiçoamento de técnicas convencionais, ele sonhava com algo mais grandioso, vencer os limites da própria vida. Para White, o corpo humano era apenas uma casca, e o verdadeiro centro da existência, o cérebro, podia ser preservado além da morte física. Seu objetivo? Transplantar a mente de um ser vivo para outro corpo, desafiando tudo o que a ciência havia ensinado até então. Nos anos 1970, White se sentia cercado por avanços que, ao olhar atento de um visionário, pareciam aproximá-lo de seu sonho. A ciência médica estava em plena evolução, novas tecnologias surgiam, e ele estava decidido a ser o pioneiro de uma descoberta que transformaria a humanidade. Mas sua ideia de um transplante de cabeça, um ato cirúrgico que separaria o cérebro de um corpo falho e o colocaria em outro, sadio, era recebida com ceticismo e críticas veladas. Seus colegas, embora respeitosos com seu gênio, viam nele uma ambição perigosa. E havia outro obstáculo, a ética, mas Robert White não se intimidava. Ele acreditava que em breve sua pesquisa mudaria para sempre a percepção de vida e morte. O transplante de cabeça de um macaco era a primeira etapa de um plano maior, um passo fundamental para provar ao mundo que a vida humana podia sim ser prolongada indefinidamente, contanto que o cérebro, o trono da consciência, permanecesse intacto. A hora estava chegando. O que antes era apenas uma hipótese, agora se tornava uma decisão irrevogável. O cirurgião sabia que o mundo poderia não estar pronto para seu experimento, mas ele estava, e nada o deteria. À medida que o experimento de transplante de cabeça se aproximava, Dr. White se via no centro de uma tempestade de debates e críticas. A ciência, para ele, sempre fora sobre a busca incansável por respostas, mas agora ele estava diante de uma questão que ultrapassava os limites da medicina e tocava profundamente a moralidade humana. Seria correto sacrificar a integridade de um ser vivo em nome do avanço científico? O dilema ético era palpável, mas ao contrário de seus críticos, White acreditava que o progresso da humanidade sempre exigiu sacrifícios. Conferências e discussões acadêmicas eram agora dominadas por debates sobre a sua pesquisa. Grupos defensores dos direitos dos animais se mobilizavam, protestando em frente ao hospital, condenando qualquer tentativa de levar a cabo o experimento. Cientistas de renome questionavam se White estava ultrapassando um limite intransponível. O ato de transplantar a cabeça de um macaco não era apenas arriscado, era para muitos uma violação moral. Ainda assim, Robert White permanecia firme em sua convicção. Em conversas privadas com colegas e alunos, ele insistia que este era o caminho natural para o futuro da neurocirurgia. O transplante de órgãos já havia sido realizado com relativo sucesso. Por que o cérebro, o mais vital dos órgãos, deveria ser uma exceção? Para White, a ciência era movida por essas perguntas audaciosas, e ele se via como o homem certo para respondê-las. Os dilemas éticos não eram irrelevantes para ele. Ele os entendia. Mas, diante da possibilidade de salvar vidas humanas no futuro, estava disposto a correr os riscos. A cada dia que passava, o transplante de cabeça do macaco deixava de ser um experimento teórico e se tornava uma realidade iminente. White tomou a decisão final. Iria seguir em frente. Ele estava disposto a sacrificar a tranquilidade da aprovação pública para perseguir aquilo que ele acreditava ser o bem maior. E assim, a data do transplante foi marcada. Os dias que antecederam o experimento foram marcados por uma agitação incomum no hospital de pesquisa. Dr. White e sua equipe estavam envolvidos em uma série de preparativos minuciosos. A pressão era enorme. Os macacos selecionados para o transplante estavam sob constante monitoramento, e cada detalhe técnico era revisado várias vezes.
O desafio era imenso. Realizar uma cirurgia tão delicada exigia uma precisão quase sobre-humana, e a pressão para ter sucesso era esmagadora. No entanto, a controvérsia que envolvia o procedimento não era o único obstáculo. Os próprios colegas de Dr. White começaram a demonstrar dúvidas. Alguns acreditavam que o sucesso técnico era impossível, e outros, mais cautelosos, temiam a repercussão moral. Mesmo entre sua equipe, havia um desconforto crescente, algo que White sentia, embora evitasse abordar diretamente. Ele sabia que muitos tinham reservas, mas em sua mente, isso era irrelevante. Enquanto os protestos se intensificavam do lado de fora, dentro do hospital, as discussões técnicas dominavam. Como reconectar os vasos sanguíneos de forma eficiente? Haveria tempo suficiente para evitar danos irreversíveis ao cérebro durante o procedimento? As respostas a essas perguntas eram incertas, mas Dr. White estava determinado a seguir em frente, guiado pela fé em suas próprias habilidades e naquilo que a ciência poderia conquistar. Finalmente, a equipe cirúrgica estava pronta. O ambiente na sala de operação era frio e metódico. A tensão era palpável, mas ninguém hesitava. A operação de transplante de cabeça, que muitos consideravam impossível, estava prestes a começar. E Dr. White, mais do que nunca, sentia que estava prestes a dar um passo decisivo rumo à história. Na sala de operações, sob as luzes fortes e o zumbido baixo dos equipamentos, o momento decisivo finalmente chegou. Dr. White, meticuloso como sempre, liderava a equipe com precisão. O procedimento começou. Com uma destreza impressionante, ele separou a cabeça de um macaco e preparou o corpo receptor. Cada movimento era feito com o máximo cuidado, e qualquer erro poderia significar o fracasso. Depois de horas exaustivas, a cabeça foi finalmente transferida para o novo corpo. O processo de reconexão dos vasos sanguíneos foi extremamente complexo, mas, após muita tensão, o coração do corpo receptor começou a bater novamente. Era um sucesso parcial, mas um marco histórico. Os sinais vitais estavam presentes. O macaco com uma nova cabeça estava vivo. Porém, logo ficou claro que o sucesso técnico não era completo. Apesar de o cérebro ter sido mantido vivo e os sinais vitais terem sido restaurados, o macaco não conseguia mover o corpo. O motivo? A medula espinhal, essencial para a comunicação entre o cérebro e o corpo, não pôde ser reconectada com a tecnologia da época. A operação havia atingido seus limites. Nos dias que se seguiram, o macaco mostrava sinais de consciência. Ele conseguia mover os olhos, reagir a estímulos e respirar, mas estava completamente paralisado do pescoço para baixo. A sensação de triunfo inicial foi rapidamente substituída por uma amargura silenciosa. Dr. White sabia que havia alcançado algo notável: manter a cabeça de um macaco viva em outro corpo. Mas a incapacidade de restaurar as funções motoras deixava o experimento incompleto. A ciência havia avançado, mas não o suficiente. Com o passar dos dias, a saúde do macaco começou a se deteriorar. A equipe médica, exausta e frustrada, optou pela eutanásia. O procedimento era necessário, mas carregava um peso emocional difícil de ignorar. O transplante de cabeça havia sido simultaneamente um sucesso histórico e um fracasso trágico. Dr. White, mesmo com a dor do resultado incompleto, já começava a vislumbrar o futuro. Sabia que esse era apenas o início de uma longa jornada. Quando o experimento chegou ao fim, as consequências foram imediatas. A comunidade científica e a mídia reagiram de maneira explosiva. Nos jornais, as manchetes oscilavam entre milagre médico e brincando de Deus. White, agora no centro de um turbilhão de atenções, manteve-se reservado, evitando entrevistas, mas ciente de que havia aberto um novo capítulo na medicina. Para White, o sucesso parcial do transplante de cabeça não era motivo de derrota, mas sim um trampolim para a próxima fase da neurociência. A ciência havia avançado, mas o progresso tinha seus limites.
A tecnologia necessária para reconectar a medula espinhal e restaurar a mobilidade ainda não existia. Contudo, para ele, essa não era uma falha absoluta. A verdadeira vitória estava na comprovação de que o cérebro poderia sobreviver à troca de corpo, mesmo que temporariamente. As reflexões de White eram íntimas e profundas. Ele sabia que o impacto de seu experimento não seria imediato, mas os fundamentos haviam sido lançados. Ele se perguntava se o mundo estava preparado para esse tipo de avanço, se a ciência poderia um dia superar as barreiras físicas e reconectar o cérebro ao corpo com total eficácia. A resposta não era clara, mas o caminho já havia sido traçado. Apesar das críticas, dos protestos e do peso moral do que realizara, Dr. White não se arrependia. Ele sempre acreditou que a ciência devia desafiar as barreiras, e com o transplante de cabeça do macaco, ele fez exatamente isso. O transplante de cabeça do macaco provocou uma reação intensa na comunidade científica e na sociedade. O experimento de Dr. Robert White, mesmo com seu sucesso técnico limitado, tornou-se um ponto de referência nas discussões sobre os limites da ciência. Jornais e revistas científicas ao redor do mundo debatiam o significado desse avanço. Enquanto alguns celebravam a ousadia do cirurgião, muitos questionavam se o custo moral de tal experimento era aceitável. Os debates éticos que já haviam surgido antes do transplante agora tomavam uma nova dimensão. Filósofos, teólogos e especialistas em bioética entraram na discussão. O que significava preservar a vida? A continuidade do cérebro seria suficiente para definir a essência de um ser? Mais importante ainda, até onde a ciência deveria avançar em nome do progresso? Esses questionamentos pairavam sobre a figura de White, que para muitos havia se aventurado em território perigoso, brincando com conceitos fundamentais de identidade e consciência.